Olá, graça e paz, abençoados, glória a Deus, né, pela vida de cada um dos amados irmãos, né, que estarão aí nos acompanhando aí nesta live, mais uma live, né, trazendo a graça e o apostolado MGA Manaus, glória a Deus, aguardando ainda aí os amados irmãos, né, a entrarem, a estar participando desta live, né, aprendendo, né, agora sobre a nova aliança, né, a qual nós estamos em Cristo, né, glória a Deus, pela vida de cada um dos amados irmãos, glória a Deus, Abba Pai, graça e paz aos amados irmãos, né, que estão aí nos acompanhando, glória a Deus, pela sua vida. Amados, eu gostaria de fazer uma oração, né, no início, para que nós possamos falar da palavra de Deus, para que as ovelhas que são predestinadas a receberem a graça e o apostolado possam receber a revelação por fé, que o Espírito do Senhor ele possa testificar no teu coração, ele possa testificar no teu espírito, em nome de Jesus. E que há anjos, eu quero declarar que já há anjos ministrando nesta ministração, para que as ovelhas que são eleitas, escolhidas e predestinadas, elas recebam a graça e o apostolado, recebam o perfeito entendimento. Eu já declaro que receberão, né, as ovelhas escolhidas e predestinadas, receberão por fé esse apostolado esta noite, porque é através da verdade, né? É através do apostolado que nós conhecemos a graça, o Cristo, o ressuscitado. Glória a Deus. E assim eu oro pela vida das ovelhas, em nome de Jesus, todas as ovelhas eleitas, escolhidas e predestinadas do Senhor. Glória a Deus. Pela vida dos irmãos, né, que estão aí nos acompanhando. A irmã Sirlene, né, o irmão Maivan Pinto, glória a Deus, graça e paz, amado irmão, amados irmãos, o pastor José Newton também está aí nos acompanhando aí nesta live, glória a Deus também. Amados, para quem não me conhece, né, eu sou a evangelista Ana Lúcia, né, faço parte do Ministério MGA Manaus, né, e também sou a segunda pessoa do pastor José Newton, ajudo ele no trabalho no Ministério MGA Manaus, né? MGA Manaus, né? Nós temos dois pregadores, que é o pastor José Newton Fonseca, né? E eu, Ana Lúcia, né? Miranda, glória a Deus pela vida, né? Dos eleitos, dos ministros da palavra de Deus, né? Que o Senhor, né? Manifeste também na vida de outros, para que possam trazer, né, a administração da graça de Deus para a vida dos eleitos, né? Nós somos do Ministério MGA Manaus, estamos situados no bairro Cidade de Deus, na Rua Flamengo, número 110, e nós estamos nos reunindo nas quartas-feiras, às 19 horas, e também aos domingos também, às 19 horas, glória a Deus, trazendo a graça como ela é e o apostolado como tem que ser. Glória a Deus também pela vida dos amados irmãos. Marcos Machado também, boa noite, meu amado. Graça e paz. Glória a Deus pela vida de cada um, irmão eleito do Senhor. Amados, já orei, já me apresentei aos amados. Agora nós vamos dar início ao apostolado dessa noite. Glória a Deus. Eu trouxe um tema polêmico, né? Aí para o sistema, para eles é polêmico, né? Para nós que já recebemos a graça e o apostolado e que nós temos o entendimento, né? De que nós estamos numa nova aliança, que nós estamos em Cristo, né? Para nós é apenas para o aprendizado, né? Para a nossa edificação. Mas glória a Deus
pela vida de cada um dos amados irmãos que estão aí nos acompanhando nesta live. Então, o nosso tema hoje, eu vou falar sobre obras da carne versus manifestações de demônios. Glória a Deus pela vida de cada um dos amados irmãos. Amados, antes de nós entrarmos, né, dentro do assunto para falarmos sobre o que é obra da carne e o que são manifestações do Espírito Santo, para que não haja confusão, né? Que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, e que nós estamos em uma nova aliança. Glória a Deus por isso. Nós vamos ler ainda alguns textos para que nós possamos receber o perfeito entendimento da graça, né, nesta nova aliança, né, falando sobre as obras da carne e também as manifestações de demônios. Primeiro nós vamos falar sobre as manifestações de demônios. Por que agora na graça não há mais manifestações de demônios, né? E o que acontece, né? Alguma coisa está acontecendo aí no sistema religioso, né? Existem manifestações, estão repreendendo, expulsando o demônio. Está acontecendo muita coisa aí no sistema religioso. Mas nós vamos aprender, né? Através do apostolado, através da palavra de Deus, através dessa ministração, né? E aprender com o Espírito Santo de Deus sobre esse assunto. Nós vamos primeiro entender porque não é manifestação o que está, né, acontecendo aí no sistema religioso, porque em graça não acontece mais manifestações, né, de demônios. Vamos ler Hebreus 2:14, né, porque nós vamos entender que o diabo ele foi aniquilado. Então, se o diabo foi aniquilado, então não é ele que está manifestando nas pessoas. Então, primeiro nós iremos entender sobre as manifestações de demônios, que agora na graça isso não acontece. E por que não acontece, né? Vamos ler Hebreus 2:14. Glória a Deus por esse apostolado. Portanto, visto que os filhos participam da carne, do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte derrotasse o que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. Glória a Deus. Então aqui há uma explicação que o apostolado traz para o perfeito entendimento das ovelhas que estão hoje reinando em vida, não estão mais preocupadas em estar expulsando o demônio, em repreender, né? Repreender o diabo, né? Porque nós estamos em Cristo e a palavra é clara, né? Portanto, visto que os filhos, né, participam da carne e sangue, ele também participou, ou seja, Jesus também participou de carne e de sangue. Glória a Deus também pela vida da pastora Luzia Carvalho, também está aí nos acompanhando. Graça e paz, pastora. Glória a Deus pela sua vida. Abba, Pai. Então, amados, aqui nós entendemos que foi pela morte que Jesus derrotou, né, aniquilou o diabo. Glória a Deus, porque aqui na parte B, pela morte, para que derrotasse o que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. Então, se tinha, hoje ele não tem mais, né? Ele tinha o poder, né? Hoje ele não tem mais, porque pela morte Jesus derrotou o que tinha o poder, né, da morte. Então, glória a Deus, aqui nós já anulamos as manifestações do diabo, porque no sistema religioso expulsa o diabo de manhã, no culto pela manhã, no culto à tarde, no culto à noite, mas parece que alguém está soltando esse diabo, né? Que na verdade não é diabo, né? Nós vamos entender daqui a pouco que são obras da carne, né? Obras carnais e não manifestações de demônios, que agora na graça nós estamos nesta nova aliança
e isso já não acontece mais, porque nós entendemos que o diabo já foi derrotado e ele está aniquilado pela morte de Jesus. Glória a Deus. Então a graça, ela já está revelada, o apostolado ele já está interpretado. Glória a Deus por isso. Amém, glória a Deus. Nós vamos ver mais um versículo também que fala sobre porque na graça não há mais manifestações de demônios, né? Nós vamos ver Judas no versículo 6. Glória a Deus. Judas tem apenas um capítulo, né? E ele é o versículo 6. Nós vamos ver agora porque primeiro estamos entendendo porque não há manifestação de demônios na graça. Judas, versículo 6. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, ele os tem reservado em prisões eternas, na escuridão, para o juízo do grande dia. Glória a Deus, Abba Pai. Então aqui, amados, a palavra ela já está revelada, eu apenas estou lendo para que os eleitos possam receber esse perfeito entendimento, o porquê não há mais manifestações de demônios agora na graça. E a explicação, né, que nós temos é que eles estão presos em cadeias, como nós lemos agora no versículo 6, eles têm reservado em prisões eternas, na escuridão, para o juízo do grande dia. Então, eles estão presos em cadeias eternas, né? Então, eles não podem, né, manifestarem nas pessoas, né? Nos homens ou nas mulheres, né? Glória a Deus por essa palavra. Então, esses são alguns dos motivos porque não há mais manifestações de demônios na graça. Glória a Deus por essa palavra. Então, nós temos que entender, né, que antes da cruz, ou seja, antes da morte de Jesus, os demônios eles entravam e eles saíam das pessoas porque as pessoas elas eram pecadoras, elas não tinham o Espírito Santo, elas não eram seladas pelo Espírito Santo. Ou seja, se elas eram pecadoras e não tinham o Espírito Santo, e Jesus também ainda não tinha morrido, então eles entravam e eles saíam das pessoas. Então, agora na graça, isso já não acontece mais, porque o diabo já está aniquilado, os demônios estão presos em cadeias, glória a Deus, e agora nós somos templo do Espírito Santo de Deus e não somos mais, os demônios, eles não habitam mais em nós, porque agora nós somos novas criaturas, né? Nós somos santos, nós somos justificados e agora nós somos selados com o Espírito Santo de Deus. Então esse é um dos motivos também porque agora, nesta nova aliança, na graça, não há mais manifestações de demônios na vida das pessoas. Glória a Deus por isso, porque agora nós temos o Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo o homem era pecador, e ele era pecador porque ainda não havia tido o propósito ainda na cruz. Então, quando Jesus morreu e ressuscitou, então ele aniquilou, né, o diabo, glória a Deus, os demônios foram acorrentados, e hoje em graça nós já nascemos, nós já temos o Espírito Santo de Deus, e nós somos selados com o Espírito Santo de Deus quando nós cremos na palavra de Deus. Glória a Deus. Então vamos conferir se o que eu falei está escrito, né? Se realmente está escrito, porque se tiver escrito, eu creio, porque o sistema religioso, as pessoas que estão sendo manipuladas, né, no sistema religioso, elas acreditam porque elas não têm o entendimento, mas aqui a palavra ela é revelada pelo Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que traz a revelação, que traz
o perfeito entendimento, glória a Deus, aonde nós recebemos a verdade e a verdade ela nos liberta. Glória a Deus. Vamos conferir 1 Coríntios 3:16, para a gente conferir se realmente nós temos o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus por essa palavra. 1 Coríntios 3:16. Glória a Deus. Não sabeis, vós, que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, amados, nós somos o santuário de Deus, porque o Espírito Santo, ele não habita no pecador, né? O pecador que eu falo não é o pecador que peca na carne, é o pecador espiritual, porque o que Cristo fez, ele fez para o nosso espírito. Então agora, por que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus? Porque nós não somos mais pecadores. O Espírito de Deus, ele é Deus e ele é santo e ele não habita aonde há pecado, ou seja, pecado que afasta, né, de Deus. Mas nós já somos reconciliados em Cristo e nós não somos mais pecadores, né? Nós somos novas criaturas. O porquê do Espírito Santo habitar em nós é porque nós somos justificados, né? Nós somos uma nova criatura. E se nós temos o Espírito Santo de Deus, nós não temos demônios. E como é que os demônios poderiam habitar, né, se nós somos o templo do Espírito Santo de Deus? Vale lembrar também que expulsar demônios, né, que, como eu falei, os demônios, eles manifestavam, entravam e saíam nas pessoas, mas na lei, né? Eles entravam e saíam, isso antes de Jesus morrer e antes de Jesus ressuscitar. Agora, na graça, isso não mais acontece. Glória a Deus por isso, porque agora nós fazemos parte de Deus, o Espírito Santo de Deus, ele habita em nós. Glória a Deus por isso. Abba, Pai. Então, era um costume dos judeus também, né? Os judeus, eles tinham esse costume de expulsar demônios, né? Quando eu estava também na lei, tinha que expulsar demônios, dar até os nomes, né? Espírito de miséria, espírito de pobreza, espírito de ruína, né? Então, dá nomes. Então, hoje a gente já não expulsa mais esses tipos de demônios, nós vivemos por fé, né? Aquilo que nós semeamos, nós colheremos, né? O que nós semearmos na carne, nós também vamos colher. E o que nós semearmos no reino de Deus também, nós iremos colher. Então, é uma semeadura. O reino de Deus, ele é uma semeadura, né? Aonde nós semeamos, né? Semeamos em oferta, né? Semeamos a nossa semente. E se nós semearmos na carne também, nós também iremos colher. Não é manifestação de demônios, né? Já é aquilo que o homem semeia, já é aquilo que ele vai colher. Glória a Deus. Então, na lei, era um costume judaico de expulsar demônios, né? Por isso que os discípulos de Jesus, eles expulsavam também demônios, porque era uma prática judaica, né? Hoje, agora na graça, nós não temos essa prática judaica. Jesus, ele também expulsou demônios, né? Porque ele nasceu sob a lei, ele veio para os judeus, né? Então, se ele veio para os judeus, nasceu debaixo da lei, ele cumpriu a lei. Então, por isso é que você pode estar me perguntando, mas Jesus expulsou, Jesus mandou expulsar, mas estamos em uma nova aliança. Que fique claro que nós estamos em Cristo, o ressuscitado. A obra já está totalmente consumada em Cristo. Nós estamos agora nesta nova aliança em Cristo. Glória a Deus por isso. Então, essa prática judaica, que até mesmo Jesus de Nazaré praticou, agora na graça nós não praticamos mais, porque
o diabo foi aniquilado, os demônios, eles estão presos em cadeias, e hoje nós temos o Espírito Santo de Deus, a qual nós recebemos o entendimento perfeito, e é Ele que nos guia, né? Ele que nos ensina, né? Glória a Deus. E hoje Ele também se manifesta em nós. É o Espírito Santo de Deus que manifesta em nós. Hoje, na graça, não há mais manifestação de demônios. Glória a Deus por essa palavra. Vamos conferir também Efésios 1:13. Vamos conferir se nós somos selados com o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus por essa palavra. Efésios 1:13. Glória a Deus. Graça e paz também. A irmã Val também está aí nos acompanhando. Glória a Deus. Graça e paz pela vida de cada um dos irmãos. Glória a Deus pela vida de cada um. Efésios 1:13. É também nele que vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Então, amado, também nele que vós estáis. Então, em quem nós estamos? Nós estamos em Cristo, nós estamos numa nova aliança, estamos na graça. E aqui Paulo diz, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Ou seja, o evangelho da vossa salvação é o evangelho da graça, é o evangelho, né, da incircuncisão, né? Esse é o verdadeiro evangelho da incircuncisão, ou seja, que não precisa, que não vive mais de obras, mas que vive pela fé. Hoje nós, na graça, nós vivemos pela fé. Então nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus a vivermos por fé, crendo nesta palavra, crendo neste evangelho da vossa salvação. Como ele diz aqui, tendo nele crido. Crido em quê? Crido neste evangelho da salvação, né? Estamos em Cristo. Glória a Deus. Foste selado com o Espírito Santo da promessa. Então, amados, fique tranquilo, que você que creu, você está selado com o Espírito Santo de Deus, né? Você é templo do Espírito Santo de Deus, e somente Ele pode manifestar na sua vida. Glória a Deus. Não há mais demônios, não há mais diabo para manifestar. Glória a Deus. Porque só pode manifestar, amado, o que está dentro. Eu posso orar pela vida de cada um dos irmãos, eu posso ministrar, né? Ministrar é alguém que está fora. Manifestar é só alguém que está dentro, né? Por isso que havia manifestações de demônios na lei antes de Cristo. Os demônios manifestavam, entravam e saíam. Então, agora na graça nós entendemos que só existe manifestação daquele que está dentro. E quem está dentro, né? É o Espírito Santo de Deus. Então, amados, fique tranquilo, que somente o Espírito Santo de Deus é que vai manifestar na sua vida. Glória a Deus por esta palavra. Abba, Pai. E também, confirmando o que eu já falei, porque não há manifestação de demônios, né? Porque também nós não somos mais pecadores e temos o Espírito Santo de Deus, mas vamos conferir se está escrito, porque se estiver escrito, eu creio. Glória a Deus. Maísa, graça e paz, te amo. Glória a Deus pela sua vida. Abba, Pai. Vamos conferir 2 Coríntios 5:17. Segunda Coríntios 5:17. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Ou seja, se estamos em Cristo, nós estamos em Cristo, né? Glória a Deus.
Então, se nós estamos em Cristo, nova criatura é. Ou seja, nós não somos mais pecadores, porque era nos pecadores que os demônios entravam e saíam, né? Glória a Deus. Agora também, na graça, ainda que os que não foram predestinados à salvação, os que foram destinados, né? Destinados à perdição, que são os bodes, né? Ainda que eles não tenham o Espírito Santo de Deus, porque os bodes, eles não têm o Espírito Santo de Deus, né? Porque somente as ovelhas têm o Espírito Santo de Deus, as que são seladas, porque Jesus não morreu pelos bodes. Então os bodes não têm o Espírito Santo de Deus, mas também não há manifestação de demônios na vida dos bodes também. Porque não há, porque o diabo foi aniquilado, né? E mesmo que eles não tenham o Espírito Santo de Deus, os demônios, o diabo não manifesta na vida também dos bodes, porque eles agora na graça estão aniquilados, né? Os demônios estão presos em cadeias, o diabo foi aniquilado, glória a Deus por esta palavra. Então alguma coisa opera por aí, né? Nós já entendemos que não há manifestação de demônios agora na graça, mas o que está acontecendo, né? Porque existe ovelhas e existe bodes. E se os bodes, né? Você pode dizer, Ana Lúcia, mas você falou que os bodes não têm o Espírito Santo e que os demônios também não estão na vida deles, né? Porque os demônios, eles estão aniquilados, mas alguma coisa está acontecendo, né? Mas nós vamos entender o que está acontecendo por aí, glória a Deus, porque nós precisamos falar um pouco sobre esse assunto para que nós possamos falar um pouco sobre as obras da carne, glória a Deus, que agora nós entramos no assunto sobre as obras da carne. Nós vamos falar sobre o que Jesus falou sobre o que contamina o homem. Glória a Deus. Nós vamos ler Mateus 15, nós vamos ler o versículo 10, o 11, o 18 e o 19. 4 versículos do capítulo 15 de Mateus. Vamos ver o que Jesus falou sobre o que contamina o homem. Glória a Deus. Aí você vai ver se o que contamina o homem são demônios, né? Ou se são obras da carne. Mateus 15, o 10 e o 11 primeiramente, depois o 18 e o 19. Glória a Deus. Aqui Jesus falando sobre a parábola, né, sobre a tradição dos anciãos. Mas vamos ler apenas esses versículos para não ficar muito estendido, né? E convocando a multidão, Jesus falando, lhes disse: ouvi e entendei. É Jesus de Nazaré falando. O que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Isto sim é o que contamina e o torna impuro. Glória a Deus por isso. Então aqui é o que Jesus está falando, né? Que o que contamina o homem, né? Não é o que entra, mas é o que sai da boca, é que o torna impuro. Glória a Deus por essa palavra. Agora vamos ver o 18 e 19, ainda do 15. O que sai da boca, porém, procede do coração, e isso o que contamina o homem, pois do coração procedem maus pensamentos, homicídios, adultério, prostituição, roubo, falso testemunho, blasfêmia. Então aqui, amados, nós aprendemos no sistema religioso, né, que quem rouba, quem furta é um espírito, é um demônio que está agindo. Se a pessoa estiver em prostituição, adultério, fornicação, existe nome, né? Porque no sistema religioso ele dá nome, né? Espírito da prostituição, espírito Maria Padilha, né?
e vai Pombagira, Zé Pilintra, começa a dar nome de demônios. Mas, amados, não está nem escrito na Bíblia. Nem escrito na Bíblia está Mariana, Preto Velho, Zé Pilintra. Aonde que está escrito esses nomes de demônios na palavra de Deus? Nem na lei. Se nós formos procurar nos livros da lei, isso não existe. Isso são crendices, são tradições, são rudimentos, tradições de homens. Isso são coisas de religiões, preceitos humanos. Não tem nada a ver com evangelho. Isso não é evangelho, né? E na verdade, tudo tem um nome e começam a dizer que é um nome, né? Se a pessoa adulterou, a carne é fraca, mas o diabo venceu. Ou seja, bota a culpa no diabo e na verdade não é o diabo, né? É a carne. Amados, se nós formos botar a culpa no diabo em tudo que acontece nas obras da nossa carne, e nós dissermos que é demônios, né, que nós já sabemos que eles estão aniquilados, nós estamos dizendo que Jesus é mentiroso, né? Porque Jesus de Nazaré aqui falou perfeitamente, aqui no versículo 18, o que sai da boca, porém, procede do coração. Isso é o que contamina o homem, é o que sai da nossa boca, é o que procede do coração. Não está escrito, né, que é o Exu Caveira, que é o Zé Pilintra, que é a Mariana, né? Não está dizendo que é isso. Não tem nada a ver com tradições e rudimentos, né, que imputaram e tem que expulsar e tem que dar o nome do demônio, né? Então, não é isso o que Jesus fala aqui. O que ele diz que contamina é o que sai da nossa boca, ou seja, são as obras da carne. E o 20 são essas coisas. O 19, pois do coração procedem maus pensamentos, homicídios, adultério, prostituição, roubo, falso testemunho e blasfêmia. Então, todos isso aqui, adultério, né? Como as pessoas dizem, foi o espírito, né, mal, o demônio que fez eu adulterar. Na verdade, o que contamina é o que sai, né, do coração do homem. Primeiro ele maquina, ele pensa em adulterar e depois ele pratica na carnalidade, né? Então isso são obras da carne. Não tem nada a ver com demônios, né? Jesus aqui explicou claramente sobre esse assunto que nós estamos falando aqui. Primeiro nós estamos vendo o que Jesus falou e agora nós vamos ver o que Paulo falou sobre as obras da carne. Glória a Deus por isso. Então, falso testemunho, o roubo, né? Então, até o roubo também, o pessoal fala que é demônio, né? Então, para tudo tem demônios. Então, glória a Deus que nós aprendemos aqui na Graça Apostolado. Jesus falou que são obras da carne, né? É o que contamina, né, o homem. Glória a Deus, é o que sai da boca, são os maus pensamentos, o homicídio, a prostituição, é o roubo, o testemunho e a blasfêmia. Existem muitas obras da carne, né? Nós vamos ver agora aqui no apostolado do apóstolo Paulo, nós vamos ver que se tivesse mais, seriam muito mais, né? Agora que nós sabemos, né, e temos esse perfeito entendimento. Então aqui, amados, se nós dissermos que essas manifestações elas são demônios, nós estaremos dizendo que Jesus é mentiroso. O próprio Jesus de Nazaré falou sobre isso. Então, onde é que está o demônio aqui, né? O que Jesus falou sobre esse assunto? Aonde é que está esse demônio? Que o sistema insiste em dizer que são demônios e não está escrito isso. Não está escrito e a Bíblia não dá nomes, né? Não dá nomes a demônios. Glória a Deus por isso. Agora nós vamos ver o que Paulo falou, né? Para que nós possamos encerrar, né, o apostolado esta noite. Glória a Deus. Nós vamos
finalizar fazendo a leitura, o que Paulo falou sobre as obras da carne. Nós vamos ler Gálatas 5, o versículo 19, o 20 e o 21. Glória a Deus. Gálatas 5, o 19, o 20 e o 21. Glória a Deus. Então, aqui nesse versículo, o Paulo fala sobre a liberdade em Cristo, né? Ele fala dois assuntos. Ele fala a vida pelo Espírito, e ele fala a vida também pelas obras da carne. Mas nós vamos centrar somente nas obras da carne, que é o assunto, né? Obras da carne versus manifestações de demônios. Qual a diferença? Né? A diferença é que nós estamos na graça, estamos em uma nova aliança. Glória a Deus. Então vamos ver o que Paulo falou sobre essas obras também da carne no versículo 19, 20 e 21 do capítulo 5. As obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, invejas, bebedices, orgias, coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Glória a Deus. Amados, Paulo aqui é o apóstolo da graça, né? É o apóstolo que recebeu a revelação da graça, né? E hoje nós recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé. Glória a Deus por isso. Então aqui no versículo 19, logo de início, Paulo, tudo aquilo que nós lemos, o início aqui é: as obras da carne são conhecidas. Então aqui Paulo não está dizendo em hipótese alguma, que são demônios. Ele não está dizendo que é o Zé Pilintra, que é o Exu Caveira. Ele não está falando que é a Mariana, que são preto velhos, né? Ele não está falando sobre esses nomes. Os nomes que Paulo está falando aqui são obras da carne, né? São atitudes que são atribuídas à carne. São obras da carne, são atitudes. Então, são coisas que o homem pratica na carne. E ninguém pratica adultério no espírito, né? Como é que poderia ser demônio se para a pessoa cometer o adultério, ela precisa adulterar com uma outra pessoa? E a outra pessoa é carne. Carne com carne. Ou seja, obras da carne. O furto é a mesma coisa. Para ele furtar, ele precisa entrar em contato com alguma coisa de uma outra pessoa. Não tem nada a ver com espiritual. São obras carnais, atitudes carnais. Não tem nada a ver, amados, né, com obras espirituais. São obras da carne, né? E está muito claro aqui o apostolado do apóstolo Paulo, que são obras da carne, e elas são conhecidas, né? Como nós já vimos aqui. Aqui no 20 fala sobre a idolatria, né? Então, amados, a idolatria também ela é uma obra da carne, né? Ou seja, quando a pessoa está se prostrando a uma imagem, quando ela cultua a outros deuses, outras coisas, isto é uma obra da carne. Não é que um espírito maligno desviou o caminho para que ela adorasse um outro Deus. Não existe outros deuses, outro Deus, né? Somente um Deus. Até existe deuses que somos nós, né? Porque Deus, né? O Altíssimo, a qual nós somos deuses. Deuses somos nós, porque filhos de Deus, né? Deus é Pai
dos espíritos e nós somos filhos e ele é Deus e nós somos deuses. Então, a idolatria aqui, ela é uma obra da carne também. Outra obra aqui que a gente pode falar, né, comentar um pouco, é sobre a feitiçaria, né? Isso acontece muito no sistema religioso. Você pode imaginar, né, quem está no sistema religioso, pensa que a feitiçaria ela é cometida lá na Umbanda, na Quimbanda, no Candomblé, no terreiro de Macumba, a qual tudo isso eu já participei e eu sei como funciona. Mas na verdade, essa feitiçaria, ela existe uma feitiçaria evangélica também, né? Nada mais é do que misticismo, né? As pessoas inventaram, né, obras carnais, obras humanas, né? O encontro com Deus, né? Que na verdade nós não nos encontramos com Deus, Ele nos reconciliou consigo mesmo, nós recebemos esse entendimento. Então as pessoas vão para um local, vão queimar pecados numa fogueira, escreve lá o pecado, vai ser queimado na fogueira, vai passar por libertação, vai passar por cura interior, né? Então vai passar por várias coisas. Então eu falo porque eu já participei. Então isso é uma feitiçaria evangélica, né? Fazer anular aquilo que Cristo fez. Então isso é uma obra da carne, né? E o sistema evangélico, ele repudia a feitiçaria, mas também pratica, né? Pratica e induz as pessoas, as ovelhas também a praticarem, né? Quem disse que a feitiçaria, né, quem pratica está cultuando demônios? Paulo não escreveu isso, ele disse que são obras da carne. Mesmo que você vá fazer uma feitiçaria em centro de Umbanda, Quimbanda, sempre vai precisar de uma galinha preta, uma água, uma comida, um vinho. Eu sei porque eu já participei. Então é coisas da carne, não tem nada a ver com o espiritual. Então tudo são obras carnais, obras terrenas. E agora, amados, nós somos o templo do Espírito Santo de Deus para que nós possamos reinar em vida e recebermos essa graça e esse apostolado. E que as ovelhas entendam que nós vivemos hoje por fé no que Cristo já fez e que Ele já consumou. Nós não precisamos mais participar desses misticismos, dessa feitiçaria evangélica que está aí espalhada no mundo todo. Hoje nós vivemos por fé, amados. Não precisamos de água, nós não precisamos de nenhuma toalhinha. Hoje nós não precisamos de nenhum tipo de obras da carne, né? Porque carne com carne é carne. Então, nós somos um com o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus por isso. Então, amados, aqui nós finalizamos o assunto, né? Eu creio que ficou muito bem explicado o assunto. Glória a Deus pela vida de cada um dos amados irmãos, né? Que estiveram aí comigo, me acompanhando nesta live. Graça e paz. Glória a Deus pela sua vida, né? Continue aí compartilhando a live, né? Eu também tenho um canal evangelístico também, o Evangelho da Graça e o Apostolado. Tenho um canal, tenho um grupo também no Facebook, evangelístico também, Evangelho da Graça e Apostolado. Compartilhem. Todos os dias eu estou lá compartilhando alguma coisa no Facebook, né? No WhatsApp. Eu também tenho um grupo no WhatsApp. Se alguém quiser fazer parte também do WhatsApp, do grupo de evangelismo, né? Pode mandar um oi para mim no meu message, que eu também encaminho lá para esse grupo. Glória a Deus, né? Glória a Deus pela vida de cada um dos amados irmãos. Então, amados, obrigado pela vida de cada um dos amados irmãos. Essa é a graça e esse é o apostolado. Graça e paz.